Fogo de Deus
Eu
Gente, a gente está falando essa semana, esse mês inteiro sobre unidade. Você pode achar que unidade é muito pouco assunto para você falar de uma semana inteira, mas a gente teve além do mês, então, de um mês inteiro, desculpa, mas a gente teve além de um mês, a gente teve ainda um acampamento só sobre unidade. E antes a gente compartilhar um pouquinho com vocês, a gente queria chamar só alguns testemunhos. Como tem muita gente para falar, a gente selecionou 3 testemunhos rapidamente para falar para vocês que não tiveram.
como foi esse período lá. Então eu queria chamar aqui o Sérgio Assil, o Gustavo Caíssa, o Rubens e a Isa. Falarem rapidamente, em 1 minutinho só, foi o primeiro acampamento da Sil e do Sérgio, e que eles comentassem um pouco como é que foi para eles esse momento. Olha, eu estou aqui na igreja já há 3 anos e nunca fui no acampamento. Fiquei realmente impactado, entendeu? Muito bom. E a gente entendeu o que é a unidade. Unidade é isso, a gente está unido em Cristo e conhecer os irmãos. Aqui na igreja é muito rápido. É oi, oi, tchau. Lá não, nós tivemos oportunidade de conhecer, de aprender, de devocionar. Quer dizer, buscar a Deus e outras coisas serão acrescentadas. Então foi muito bom, graças a Deus. Realmente eu nunca tive vontade de ir, mas foi maravilhoso, não perco mais nenhum. E o trabalho em unidade foi, assim, para mim impressionante. Todos trabalharem juntos, a equipe da cozinha, a equipe da limpeza, então foi 10. Para mim foi uma experiência assim, fora de série, maravilhoso mesmo. E tenho que dizer que eu virei criança, porque eu fui fazer serenata, pular na fogueira, cantar na fogueira, então teve coisa melhor. Foi um final de semana abençoado, maravilhoso. Fora os cultos, a devocional foi também 10, abençoou muitas pessoas, inclusive a mim. E é isso, quem não foi, tem que ir no próximo, porque vale a pena, vale muito a pena. Obrigado, sim, obrigado, Sérgio. Gustavo, fala um pouquinho como é que foi para você lá. Foi o primeiro da vila também, não foi? Para a senhora igreja, eu sou o Gustavo, Caíssa, né? Bom, foi meu primeiro acampamento aqui da vila. Eu já conheci algumas pessoas e tal. E eu cheguei no acampamento pensando assim, puxa, eu tenho amizade, né, com a galera da minha família, com os jovens, pessoal do louvor, mas eu falei, Deus me ajuda a eu conhecer pessoas novas, porque não dá pra ficar na panelinha, Deus ensina a gente que não é legal. Aí, é verdade, e aí Deus me colocou já na ida para o acampamento com o Wagner e com a Natália, que eu não conhecia eles. Eu olhava a Natália e falava, meu Deus, como essa mulher é fina, eu nunca vou falar com ela, olha o Wagner, esse jeitão dele aqui, eu falei, não sei se eu vou ser amigo deles. Aí, mano, parecia um casal de Deus abençoado, gostei muito deles, a gente trocou muita ideia, eles me abençoaram demais nesses dias. E tantas outras pessoas, quando você achar assim, nossa, conversei com gente demais aqui, aparece alguma pessoa que vai lá, senta no café do seu lado, que no meio do culto ali, isso é errado, né, eu não devia ter falado isso, mas tipo, você sai pra tomar uma água, e para ali a pessoa vai conversar com você, não façam isso, gente, mas Deus me abençoe nesse momento também. Então, é brincadeira, né, mas assim, foi um abençoador para mim. Essa igreja me recebeu muito, muito bem desde o primeiro dia que eu pisei aqui. Eu estou muito feliz por ter participado desse acampamento, por ter conhecido pessoas novas, por ter aumentado meus laços com pessoas que eu já conhecia. Você que não foi porque você não teve tempo, porque você não quis, ou porque você não teve dinheiro. Eu também não tinha. Pessoas que eu nem pensava me abençoaram por ir para esse acampamento. Dá para você viver em família aqui. Isso é uma coisa... Eu moro sozinho aqui em São Paulo e a minha família hoje, a partir desse ano, eu posso dizer, igreja, você é da família Vila Mariana. Eu me sinto muito acolhido aqui, muito obrigado a todos. Eu não posso falar, se eu ficar citando aquele. É muita gente que me abençoa aqui. Então, Deus abençoe vocês, muito bom acampamento, pensa bem no que vem, que é muito top. Amém. Roncamos muito juntos, né, Caíssa? Paz, queridos. Eu e o Rubens estamos aqui há 16 anos, então não foi o primeiro, né? E Deus colocou no meu coração lá, lembrar do passado, né? E foi tremendo assim na minha vida, a cada culto, né? Que Deus trouxe a minha lembrança, assim, e muita alegria de ver os meninos, o Wagner, a Natália, o Thiago Trevisani, o Saulo e a Fê, e o Michel, com a Andréia e a Thaís, e o Thaís com o Trevisani. E aí, no sábado, quando
foi o Saulo que pregou, Deus me colocou um pouco perto olhando assim para o Gerson, né? E Deus me colocou no meu coração, ó o pai lá, né? Ó o papai lá. E aí no outro dia foi o Tiago. Aí eu fiquei perto do Leme e da Vera. Aí Deus colocou, olha o papai lá, né? E Deus sempre coloca na minha vida, que Ele me colocou aqui na terra para ser um anjo na vida dos meus filhos. E Deus colocou naquele momento que eles eram os anjos que estavam guiando esses meninos, né? E isso trouxe muita alegria, porque tudo que eles planejaram, né? O projeto deles ali antes, né? As semanas que eles ficaram bolando, pensando e orando por aquilo que ia acontecer aqueles dias, e aconteceu e foi muita alegria. A gente viu renovar no rosto das pessoas, na minha vida, né? Como me renovou. As coisinhas que a Natália fez, não foi bem um culto de manhã, né? Foi um período de oração, depois a gente se reuniu em grupo, e aí tinha umas coisinhas que a Natália preparou para o Wagner. Ali mexeu com tudo, né? Deus colocou em mim, nossa, aqui a sua identidade, lembra, né? Olha aqui o que você é, né? E essas coisas, cada dia foi um derramar, os dois grupos, nossa, como Deus falou comigo, né? E aí Deus colocou no meu coração isso. Quando eu perdi o meu primeiro neném, o Gerson foi o meu pai ali, que me guiou um ano que eu passei, né, naquela luta para engravidar caminhalmente, aquela tribulação. Foi o Gerson, há uns 15 anos atrás, que estava ali comigo com a família, me protegendo, comigo e com o Rubens nos fortalecendo. Então foi muito bom ver aquilo que eles fizeram na minha vida, e eu e o Rubens estamos caminhando, né? Ele que apresentou nossos filhos, porque eu e o Rubens falamos, ele que estava ali, ele que apresentou os nossos 3 filhos. Então isso encheu o meu coração, né, de ver que há 15 anos atrás isso abençoou muito, nos fortaleceu. É por isso que nós estamos aqui, por causa dos nossos pais, pastores, né? E ver que eles estavam ali como, assim, tô aqui, né? Eles estavam ali firmes, tô aqui, vai lá, Wagner, vai lá, Saulo, vai lá, Michel e o Trevisan, os meninos, as meninas. Então, isso para mim foi um mostrar de união, né, na nossa igreja, um mover. Eu não estou aqui eu estou aqui para cuidar de vocês, né? E vamos juntos, né? Vamos seguir. Então foi uma bênção. E a identidade, né? Estou aqui com o que Deus tem colocado na minha vida e vou continuar, né? Foi bem. Bem, ela foi muito bom também, né? Bem, o acompanhamento foi a bênção, foi tremendo. A gente pôde sentir assim, a gente no caso na pele, né? O sentido de unidade, né? Vemos isso assim na nossa pele, né? Porque o que a gente está passando, uma semana que vem, são 14 meses que eu estou desempregado, mas eu posso dizer que o versículo que a irmã falou hoje é o que aconteceu na minha vida, na nossa casa lá, né? Deuteronômio, que Deus tem cuidado, tem provido, tem nos fortalecido, e a gente sente muito isso no acampamento, assim, sabe? Primeiro que a gente não tem nem condição de ir, né? Tem pessoas que abençoam a gente lá, isso é família, isso é unidade, isso é corpo. Isso já tocou muito a nossa vida. Só pelo fato disso já seria uma bênção, né? Mas chegando lá, Deus fez muito mais ainda. Com as dinâmicas, com as palavras que a gente recebeu, que a gente pôde falar. Com a gente vê, assim, os irmãos, o cuidado, o carinho que eles têm pela gente. Eu quero destacar aqui também, gente, que você quer sentir um pouco mais de unidade de corpo? Vem no nosso Ossos de quarta-feira. Gente, é tremendo isso aqui. Isso também é unidade, é corpo, porque as orações, as palavras que a gente recebe, pode passar para os irmãos, isso fortalece você. É que nem o Rafa falou muito bem hoje. Sozinho a gente vai longe, mas juntos a gente vai muito mais longe, porque juntos a gente, um fortalece o outro, um ajuda o outro. Então o acampamento, unidade na nossa vida, assim, caiu como o número certinho para a gente. Deus abençoe a igreja e que no próximo você se esforce para ir, em nome de Jesus. Amém. Minha oração é que sejam de um só coração e pensamento, assim como nós somos. Eu dei a eles a glória que me destes, de serem um, para que o poderoso amor que o Senhor tem por mim
possa estar neles através de mim. Gente, a gente está falando sobre unidade lá no acampamento. A gente falou muito sobre identidade, sobre vocação, sobre dons, talentos, sobre lutar para criar e construir o vínculo da paz. Falamos sobre o amor de Deus que é o responsável por nos unir. E hoje a gente vai falar sobre sangue e sobre origem. Passa para mim, é a Patrícia que tem? É isso aí, obrigado, Patrícia. Sangue e origem. Então, queria começar, na verdade, com vocês, lendo um texto. Pode passar mais uma. Está lá em Gênesis 2, 21 a 23. É o texto da criação. Gênesis 1 fala de maneira mais geral sobre a criação do mundo. E em Gênesis 2, Deus entra um pouco mais no detalhe de como foi essa criação. Então, ele fala sobre a criação do homem. Queria ler com vocês. Gênesis 2, 21 e 23. Fala assim: Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto esse dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: Essa sim é o osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Relembrando um pouquinho a criação, Deus faz o homem, ordena que ele cuide do seu jardim, dê nome a todas as coisas, e tem um casal de leãozinhos, tem um casal de gatos, um casal de macaquinho. Mas Deus percebe que ele está só. E Deus não fez só uma mulher para ele. Deus tirou dele uma parte para fazer uma mulher. E aí ele disse, aí ele vibrou, né? Falou: essa sim. Não quero saber de vaquinha, macaquinha. Essa sim. Essa foi tirada da minha carne, essa é do meu osso. Se a gente fosse traduzir para uma linguagem de hoje, a gente diria: essa é sangue do meu sangue. Ela foi retirada de mim. Só que isso tem uma coisa: Deus não a fez do nada, como fez Adão. Deus tirou um pedaço de Adão. Isso mostra que Adão não era mais completo. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus como um ser completo, integral. Mas ele não era mais completo, porque uma parte dele havia sido tirada para a formação de Eva. Então, Adão em si não é um ser integral, mas Adão e Eva juntos é um ser integral, é um único ser. Vocês concordam comigo? E daí surgem os filhos de Adão e Eva. Então surge Caim, surge Abel e surge os demais. Então, Adão e Eva passaram de um só para serem 5, 6, 7. Os Caim e Abel, os demais filhos juntos, são Adão e Eva juntos. Talvez os que tenham pais, os que são pais, sejam pais e mães aqui, talvez seja mais fácil entender que o filho, seu filho, não é uma pessoa diferente, ela é você. Aqui no mundo ocidental a gente tem muita diferença do que é filho, das responsabilidades do filho com o pai, né? Então, se o filho comete um crime, ele vai preso e o pai não vai preso. Em muitos lugares do país, do Oriente, o pai é responsável pelo filho, porque eles são uma só pessoa, é uma só família. E aí eu quero começar a desconstruir um pouquinho do nosso conceito de unidade como sendo andar juntos. Talvez unidade não seja isso. Pode passar. Então a gente está falando de Adão e Eva. De Adão e Eva foi construída toda a humanidade. Então toda a humanidade, ela é uma parte de um todo, que é Adão no original e Adão e Eva depois da construção da criação de Eva.
E daí surge toda a humanidade. E o sufixo dade, vocês percebem, na humanidade, significa atributo de algo ou qualidade de algo, ou alguém. Então, humanidade significa o atributo do ser humano. Então, você só é humano, você só tem humanidade quando você é ser humano. Quando você consegue ser humano. O que é ser humano? Pode passar. Patrícia, por favor. Não sei se dá para ler. Ah, dá sim. Exemplo de atributo, características do ser humano. Alguém pode citar alguma? Uma palavra, não é frase, uma palavra que caracterize o que é ou quem é o ser humano. Responsabilidade. É o ser humano. A responsabilidade é uma característica de atribuição do ser humano. O que mais? Capacidade de pensar. O que mais? Como? Pecado. Pecado foi o que o homem fez, ou nós fizemos, mas como qualidade ou como atributo, ele é mais ou menos. Eu acho que um atributo seria a arrogância. É um atributo do ser humano, como vocês não concordam. Se hoje te perguntassem o que você acha da raça humana, o que você diria em uma palavra? Cruel? Egoísta? Carinhoso? Invejoso, talvez? Honesto? Você diria que a raça humana é honesta? Unidade. Patrícia, por favor. Qualidade do que é uno, unido ou único. Isso é o que nós chamamos, isso é o que se chama, isso não sou eu, né? É o Michaelis que chama de unidade. É a característica, a qualidade de ser único. Único. Unidade não são duas partes que andam juntas. Unidade são partes que, quando se juntam, se tornam um. Unidade são partes dependentes uma das outras e, quando se juntam, se tornam um. E o que você acha que é o oposto de unidade? Separação? Guerra? E aí isso me traz uma memória do que a gente está vivendo hoje, né? Pode passar, Patrícia, por favor. 13 de novembro, 129 mortos, 350 feridos. Por radicais islâmicos, terroristas. Maior número de mortes desde a Segunda Guerra. Maior atentado de Paris na história. Isso equivale hoje ao que os Estados Unidos consideram como 11 de setembro. O atentado de Paris não vai ser esquecido por muitas e muitas décadas. Mas esse ano teve um segundo atentado em Paris. Vocês lembram? Foi aonde? Não lembra? O Charles Hebdo. Põe mais uma, Patrícia, por favor. Charles Hebdo, 7 de janeiro, parece que faz muito tempo, mas foi esse ano ainda. 12 mortos, 11 feridos, 12 jornalistas mortos, e aí virou uma comoção mundial que todo mundo passou a se chamar Charlie. Je suis Charlie, em francês, que significa eu sou Charlie. Então ninguém mais falou, eu estou com os jornalistas do Charlie Hebdo. Não, eu sou o Charlie. O Charlie me representa, né? Como diriam, não isso a favor do Feliciano. Eu sou o Charlie. Todos se declararam iguais aos jornalistas do Charlie Hebdo. E eu não sei se você já viu a sátira do Charlie Hebdo. Eu não me considero Charlie Hebdo. Não me considero. Mas todos se consideraram em comoção mundial para dizer que nós somos Charlie Hebdo. E apareceu aqui na Paulista e apareceu nos grandes monumentos do mundo inteiro. Todos se considerando como um só. Os 2 atentados foram feitos pelo Estado Islâmico. Que eu não sei se vocês sabem como originou o Estado Islâmico. Patrícia, se você puder passar mais uma. O Estado Islâmico teve origem depois a origem como organização depois da invasão dos Estados Unidos ao Iraque,
em busca de armas químicas que não foram encontradas, na derrubada de Saddam Hussein, na morte de Saddam Hussein, na condenação à morte de Saddam Hussein, no norte do Iraque. E depois que os Estados Unidos saíram do Iraque, o seu exército foi retirado, foi constituído um grupo de radicais que estavam contra aquilo que tinha sido posto, que virou então o Estado Islâmico, que subiu e entrou na Síria, e hoje a sua base é localizada na Síria. E se você perceber, aqui do lado tem a cidade de Damasco. E eu conheço uma pessoa onde seus parentes vieram aí da região aí próximo a Damasco, que é a minha esposa. Minha esposa é descendente de sírios. Hoje eu acho que está em Israel, né? Na cidade onde ela nasceu, onde os tataravós dela nasceram. Mas ela é descendente de sírios. Os tataravós dela talvez são irmãos, primos, amigos dos sírios que hoje são Estado Islâmico. Passa mais um. Meu forte essa frase. Mas isso quer dizer que os meus filhos, que terão sangue de origem síria, e os terroristas são um só? A resposta, o mais cruel que seja, é que são. Eles têm a mesma origem. São frutos de um mesmo patriarca e matriarca que originaram aquela região. Difícil a gente conseguir identificar, porque a gente fala que é um só com aquele que sofre, mas nós somos um só com aquele que mata. E os meus filhos serão um só, terão a mesma origem, o mesmo sangue. Pode passar, Patrícia, passa mais um. Passa mais um. Então os meus filhos vão poder dizer Je suis Estado Islâmico. Pode passar. Eles vão poder dizer Je suis Síria, Je suis Brasil, Je suis ser humano. Porque assim como os meus filhos vão ter uma mesma origem síria, nós todos temos uma mesma origem. Então, pode passar mais uma, Patrícia. Je suis Adão e Eva. Por muitas vezes, algumas vezes pelo menos, eu já ouvi e eu já pensei. Acho que se eu estivesse naquele jardim, eu acho que eu deixaria ela comer sozinha. Não sei se eu ia comer, não. Não sei se eu comeria. Talvez eu não seja igual a Adão. Acho que eu comeria, né, Ege? Se a Natália me oferecesse, acho que sim. Claro que a gente comeria. Porque o pecado que foi originado lá em Adão e Eva, sabe onde é que ele está? No seu sangue. Está na sua carne, está no seu osso. Assim como o Adão falou para Eva, essa sim é sangue do meu sangue, carne da minha carne, você pode dizer a mesma coisa de Adão e Eva. Aquele pecado, como vírus, entrou em nós, faz parte de nós. Nós não nos conhecemos sem aquele pecado. Nós nunca fomos diferentes de Adão e Eva. Nem mais, nem menos. Nem mais, nem menos. Teve um personagem que entendeu um pouco disso, e é sobre ele que eu queria ler. Essa é mais uma introdução. Queria ler sobre Daniel. Daniel e o seu tempo de exílio. Para quem não conhece um pouquinho da história, o Daniel, os judeus na época, Deus, pelo pecado deles, o Império Babilônico, que era quem reinava naquela época, atacou os judeus e levaram com eles cativos, ou seja, escravos, para a Babilônia. E aí tem toda a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês conhecem, a história de Daniel na cova dos leões. E enquanto isso eles estavam morando lá, na Babilônia. Passado alguns anos, como todos os impérios da história,
esse império também ruiu. E quem tomou conta do Império Babilônico, quem destronou o rei Nabucodonosor do Império Babilônico, foi o Império Persa. Coincidentemente ou não, o Império Persa, ele toma toda a região entre Palestina, Israel, Iraque e Síria. O Império Persa. Então, Daniel, durante o seu período, já sob comando do rei Xerxes, se eu não me engano, a gente vai ler daqui a pouquinho, ele estava lendo as Escrituras, estava lendo a Torá, de repente ele se pegou lendo o livro de Jeremias, e é nesse momento que a gente vai ler, tá? Então, se puder passar mais uma, Daniel 9, 1, 19, um texto um pouquinho longo, eu vou ler rápido para a gente conseguir manter o nosso tempo, mas esse é o pano de fundo para vocês entenderem o que é que Daniel fez aqui. Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônico, depois que Nabucodonosor foi destronado. No primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Ele estava estudando a palavra e entendeu que a escravidão do povo que foi retirado de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus em orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. Nesse momento Daniel percebeu, se passaram 70 anos. A palavra do Senhor falava aqui em Jeremias que durante 70 anos eles estariam cativos, mas se passaram 70 anos. E Daniel continua: orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o teu povo. Senhor, tu és justo e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa de nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes, nossos antepassados, estamos envergonhados por termos pecado contra ti. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador. Apesar de termos sido rebeldes, não te demos ouvidos. Senhor nosso Deus, nós obedecemos as leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso as maldições, as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Cumpriste a palavra proferida contra nós e contra nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Debaixo de todo o céu jamais se fez algo como o que foi feito a Jerusalém. Conforme está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu, e ainda não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades e obedecendo a tua verdade. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo o que faz. Ainda assim, nós não lhe temos dado atenção. Ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com a mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém a tua cidade, do teu santo monte, a tua ira, a tua indignação. Os nossos pecados e as iniquidades dos nossos antepassados fizeram de Jerusalém
o teu povo objeto de zombaria para todos os que nos rodeiam. Ouve, nosso Deus, a oração e as súplicas do teu povo. Por ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Ele percebeu que o povo a qual ele faz parte pecou contra Deus e orou. Sabe qual seria a nossa oração? A nossa oração, não sei a sua, vou mudar aqui os termos. Sabe qual seria a minha oração? Seria: Deus, estamos aqui já há 70 anos, os nossos pais pecaram, mas nós estamos aqui firmes ao Senhor, estamos estudando a Tua Palavra, reconhecemos que o Senhor é Deus, temos a nossa vida diante do Senhor, tira-nos daqui. Daniel não fez isso. Daniel fez o nosso pecado, o nosso erro. Nós não fizemos o que é justo aos Teus olhos. Senhor, ouve, porque nós pecamos contra Ti. Não foi Daniel que pecou. Não foi. Ele estava na cova dos leões. Ele era um rapaz justo, jovem justo. Depois de 70 anos, ele diz: nós pecamos, porque ele e Israel são um. Não existe diferença. O meu pecado é o seu pecado. O pecado dos meus antepassados é o meu pecado. O pecado dos meus pastores é o meu pecado. O pecado dos meus irmãos aqui é o meu também. Unidade não são quando dois se unem para seguir um caminho. Isso é muito bom, mas isso não é unidade. Unidade é quando eu identifico que eu e você somos a mesma pessoa, filhos do mesmo Deus, partes do mesmo corpo. Esse conceito já está muito bem estabelecido em Israel. E eu vou te mostrar por quê. Passa mais duas, Patrícia, por favor. Quem lembra o Holocausto? 6 milhões de judeus morreram. Sabe o que é que os judeus falam ainda hoje? Pode passar mais uma, Patrícia. Eles não mataram 6 milhões de judeus. Mataram um judeu 6 milhões de vezes. Eles mataram um só povo 6 milhões de vezes. Não foram 6 milhões de judeus. E nós somos um. Esse é o povo que Deus instituiu na terra para mostrar quem Deus é. Nós temos que aprender com eles. É através desse povo que nós fomos chamados para ser filhos de Deus, adotados como filhos de Deus. E com eles nós temos que aprender. Nós somos um. 6 milhões de nós. 6 milhões de eu morreram. Pode passar mais uma, por favor. O RGD fala isso, né? Ser humano é perceber-se com toda a humanidade. Ser humano é perceber-se um com toda a humanidade. É isso que ele entende como atribuição da humanidade. É que nós somos um. E se nós somos um em Adão, quanto mais nós somos um no novo Adão, no segundo Adão. Se pelo sangue nós somos feitos um com Adão e Eva, pelo sangue nós somos feitos um em Cristo.
pelo sangue dele derramado. Parafraseando, eu diria que ser cristão é perceber-se um com todos os cristãos, ou com Cristo, com o próprio Cristo. Romanos 12:15 fala que você tem que, recomendo, Paulo exorta, fala: alegrem-se com o que se alegram e chorem com os que choram. E aí eu fui pesquisar um pouquinho, fui tentar entender como expor um pouco mais da palavra unidade, expor um pouco mais esse tema. Pode passar, Patrícia, por favor. Eu acho uma palavra que eu encontrei que mais pode se assemelhar à empatia. Empatia é o que mais se aproxima. Empatia é o sentimento que você tem. Não sei se estou certo, tá, Natália? Não sei se é sentimento. Mas empatia é aquilo que você sente em se colocar no lugar do outro. Você para, pensa, avalia como se estivesse no lugar do outro. Isso não é unidade, é empatia. É ótimo, é bênção de Deus, é o que mais se assemelha, mas ainda não é unidade. Unidade é saber que somos a mesma pessoa. Isso significa que as suas qualidades são minhas qualidades, os seus defeitos são meus defeitos, os seus pecados são meus pecados. Então lá no acampamento eu acho que se viu muito, assim, acho que tinha tão pouca gente na liderança geral, assim, no acampamento, e foi tão leve para todo mundo, porque a qualidade de um me serviu como qualidade. A qualidade da G e do Nelson me serviram como qualidade na cozinha, coisa que eu não sei fazer, e a qualidade deles foi como se fosse a minha qualidade. A qualidade de quem ficou com as crianças me serviu como qualidade, porque tinha alguém com elas enquanto os pais estavam prestando atenção no grupo. Qualidade é mais fácil. E defeito? E quando a inveja de quem está do nosso lado também é nossa inveja. Quando a doença de quem está do nosso lado também é nossa doença, seja física, seja espiritual. Acho que algumas pessoas são um pouco mais ousadas, estão certos em ser ousados, mas às vezes com um pouco menos de sabedoria. Você fala: eu preciso exortar aquele irmão porque ele precisa crescer. Ele está fazendo, não, desculpa. Preciso exortar aquele irmão porque ele está fazendo errado. E você está certo, precisa exortar. Só que você vai exortar porque ele está fazendo errado. É muito diferente quando você fala: eu vou exortar aquele irmão porque ele vai para o caminho errado e ele vai se perder. Então, eu não vou chegar naquele irmão e falar: irmão, você está errado, olha a palavra de Deus, você está errado. Não, eu vou exortar e falar: irmão, escuta o que eu estou te dizendo. Eu não quero que você se perda. Não quero que você se perda. E eu acho que você está andando pelo caminho errado aqui. Vamos orar junto. Talvez eu esteja errado. Mas o que eu não posso fazer é que a gente se perca, motivado pelo amor. A palavra de Deus fala que você ama ao próximo quando você ama a si mesmo. É o amor. É o amor. Eu acho que eu vou conseguir cumprir meu tempo, tá? Mais um pouquinho. Quantos aqui você pode olhar hoje para o lado e falar: a sua dificuldade é minha também? Eu não pus aqui nos textos, mas tem um rapaz apóstolo chamado Apolo na Bíblia, que começa a pregar e ele não conhece muito bem sobre Jesus, não entendeu muito bem o que Jesus estava fazendo, e ele era líder de uma igreja. O que você faria? O que a gente já fez? Quando alguém aqui na frente fala algo que nós não concordamos, biblicamente falando. Um casal chamado Áquila e Priscila chamavam Apolo para almoçar, para jantar.
para pouco a pouco ensinar a Apolo o que ele estava falando, que é contra a Torá e contra o ministério de Jesus. Por amor. Por amor. Por amor. Tem alguém aqui do seu lado que você consegue dizer, ó, a sua vitória é a minha vitória? Você consegue se alegrar de fato quando alguém tem uma vitória? Deus livra, Deus cuida, Deus dá uma promoção que você está esperando. Eu consigo. Você consegue se alegrar com o Rubens e com a Isa? Darem alguns meses e Deus tem cuidado até hoje. É uma vitória nossa, não é deles, é nossa. Porque nós precisamos ser um. E uma coisa interessante, o Saulo comentou isso lá no acampamento, ele falou, a unidade não se constrói, a unidade já existe, a gente precisa manter. A unidade não sou eu e você que definimos, não, nós somos um e acabou. Queira você acreditar nisso ou não. Deus construiu, nós somos corpo dele, Deus nos construiu, nos lavou com sangue, nos fez pacto de sangue e nós somos um. Interessa a nós agora sabermos se nós queremos andar em unidade ou não, mas que somos um, somos. Que somos um, somos. Por constituição dele, que nenhum de nós conseguiríamos fazer isso. Eu queria trazer 3 pessoas que para mim, 3 amigos, que me alegram, porque eu prefiro, ao invés de pedir para vocês dar exemplo de mim, mas eu queria que vocês pensassem em vocês. Pode passar mais uma? Eu sou eu e eu sou você. Uma amiga minha teve uma passagem comprada, já foi tirar férias e decidiu esse ano ir para Paris e ficou lá entre 15 de outubro, a passagem é de 15 de outubro a 15 de novembro. E por algum motivo ela decidiu antecipar o voo para o dia 11 de novembro. Disse nas notícias que, eu acho que 13 ou 13 de outubro, os terroristas que fizeram o massacre em Paris já estavam lá. Ela chegou dia 15 de outubro. A gente teve um momento de oração, porque, de verdade, não estou sendo hipócrita aqui, a vitória dela é minha vitória também. Amém. A vitória dela. Ela vai me odiar por isso, mas eu pus a foto dela. Solange. Tem outro casal de amigos aqui. Pode passar? Que é o Gui e a Paola, que vocês conhecem. Gui e a Paola já estão aqui em São Paulo há uns 3 anos já. Carinhosamente chamados de Guiola, vocês podem chamar eles de Guiola. Não, é o nome do filho, né? Guiola. Então, há uns 3 anos mais ou menos. Hoje eles estão com algumas dificuldades para ter filhos, mas eles nunca perderam a fé. Vocês nunca viram eles não estarem aqui na vila, já viram? Eles não tocarem, não rirem. Eles para mim são exemplos de fé. É uma fé que talvez eu não tenha, mas que eu tenho porque eles têm. Porque eu sou um com eles. O fato deles terem, eu tenho. Eles são a fé que eu preciso ter. A luta deles é a minha e a gente vai comemorar junto, né? Todo mundo vai comemorar junto nesse próximo ano aí. Todo mundo ansioso por isso. A gente vai comemorar junto agora em 2016. E uma outra pessoa, independente de idades ou não, usa outra pessoa que é o Rafael. Vocês conhecem o Rafael? Rafael é o filho da minha cunhada, portanto meu sobrinho. Ele tem 3 anos. E o Rafael tem uma capacidade de demonstrar amor que é absurda. Então ele chega em casa e fala assim, ah, que saudade de você, me dá um abraço. Eu conheço há pouco tempo, ele tem 3 anos. Aí ele chega, eu e a Natália, nós temos eu vou dizer cachorro, ela vai dizer filho, mas nós temos um cachorro chamado Frederico Hernandes. É o nome do cachorro. Frederico Hernandes. Aí ele chega, ela fala, Fredinho, você estava com saudade de mim? Eu estava com tanta saudade de você. Tanto amor, facilidade. A gente às vezes tem tanta dificuldade de demonstrar amor. Ele tem tanta facilidade de demonstrar amor. Todo mundo adora ele, porque ele tem muita facilidade de dizer que você é lindo, que você é bonito, que
Que saudade que eu estava de você, como eu gosto de estar com você. Tem 3 anos de idade. De quem você pode dizer isso? Certamente, eu não tenho dúvida, que você tem pelo menos 1 ou 2 pessoas aqui agora que você pode dizer: eu sou um, Senhor. A luta dessa pessoa é minha. O sorriso dela é meu sorriso também. A vitória é minha. Eu não tenho, mas ela tem. Por último, eu não cumpri o horário, são 35 minutos. Vamos ler 2 versículos só. João 17, todo mundo conhece. 20 a 23. Todo mundo conhece isso. Essa é a oração de Jesus, é o último momento antes dele ser preso. Ele vai em encontro, ele se distancia um pouco, se isola e vai orar ao Pai dele. O último momento. O que é que você diria do seu último momento antes de ser preso e ser morto? Sabe o que é que Jesus disse? Lá em 20, 23. É um texto super bonito, é o capítulo inteiro, mas eu quero só destacar aqui 3 versículos. João 17, 20, 23. Diz assim: minha oração não é por apenas eles, os judeus, Israel. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, nós, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Deixe-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Normalmente a gente cita esse texto para mostrar que a nossa unidade mostra quem é Jesus, e mostra mesmo, sabe por quê? A fé de um, mais a amabilidade do outro, mais a justiça do outro, mais o carisma do outro, mais o amor do outro, mais a bondade do outro, mais a paciência do outro, juntos mostram as características do nosso ancestral maior, Jesus. Porque se a pessoa me conhece, ela vê os meus defeitos, eu não estou sendo Jesus. Mas se ela vê a minha fé, a minha amabilidade, a minha bondade, ela vê Jesus. Normalmente a gente destaca isso, mas eu quero destacar uma outra coisa. Que ele fala aqui, versículo 21. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Versículo 22. Deixe-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles. Eu nunca havia lido esse versículo dessa forma. O sangue que Deus derramou, que Jesus derramou, a glória que Ele deixou, foi para que fosse um conosco. Por isso Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Porque nós somos um. Não é que nós somos um com o outro, isso nós já somos mesmo. Mas é que Deus saiu da glória dele para vir aqui no mundo para ser um comigo, contigo. Você percebe isso? Nós somos um, queremos ser ou não, porque Deus nos fez um, Ele nos fez parte de um todo. Mas Ele se fez parte. Ele saiu da unidade, daquele momento de glória, deixou a sua glória para assumir o seu pecado, a sua dor. Então por que nós não assumimos a dor e o pecado do outro? Ele fez isso por nós. E eu acho que a gente não tem ideia de qual é o tamanho disso. Qual o tamanho desse feito? A pessoa se dispor da pessoa. Jesus, Deus Todo-Poderoso, se dispor a ser um comigo e assumir a minha dor e assumir a dor do outro.
Então, queridos, quando vocês estiverem passando por algum momento onde a pessoa do seu lado ela é chata, está sendo chata, está depressiva, está deprimida, está falando mal, está criticando, assuma a dor do outro. Um exemplo que você pode ter, acho que quem é casado vai ter isso muito mais fácil na mente. Sabe por quê? Porque quando eu atraso, minha esposa se atrasa também. Eu não atraso e ela chega na hora. Nós dois não atrasamos. E quando a gente chega no lugar, ela pode falar: desculpa, a gente atrasou. Mas quem atrasou fui eu. Claro, se ela falar: desculpa, o Wagner atrasou, ela não está cumprindo a unidade para a qual ela foi chamada. Mas se ela disser: nós nos atrasamos, me desculpe, ela está assumindo uma culpa que não é dela, é minha. Seu marido, sua esposa acorda mal-humorado, você não sofre com isso? Você não tem que lidar com esse mau humor? O mau humor é dela, mas você que tem que lidar. Ou dele. Por quê? Porque não existe diferença, vocês são um. Assim como nós somos um. Então que haja tolerância para entender o pecado do outro e amar, acima de tudo. O meu convite agora é para que a gente possa ter um momento de oração. Você me ajudar? Que a gente possa ter um momento de oração, mas eu queria que você orasse como Daniel orou. Que se você parar bem para pensar, é como Jesus orou. Sabe aquela oração que ele ensinou pra gente? Como é que tá lá? Como é que é a oração? Vocês lembram? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade, nos céus e na terra. O pão nosso de cada dia que o Senhor nos dá hoje, perdoa os nossos. Imagina Jesus ensinando isso. Perdoe os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados. Então, meu convite é para que quando você encontrar uma situação ruim, alguém que está cometendo um pecado ou agindo de maneira que você não acredita que a pessoa tem que agir, em vez de você orar para que Deus mude aquela pessoa, você ore para que Deus perdoe o seu pecado. Eu queria convidar vocês a ficarem de pé. A gente já vai encerrar. E eu convido vocês a orarem dessa forma: que o Senhor perdoe o seu pecado, seja ele cometido por você ou não. A culpa também é sua, a responsabilidade também é sua, porque não dá para te separar do irmão que está do seu lado. Você pode até tentar, mas um corpo não é dividido, ele não é amputado, não o corpo de Jesus, ele não é amputado. Se você lembrar de alguém que está passando por alguma dificuldade, algum pecado, ore nesse sentido. É o meu convite. Se você lembrar de alguém que está aqui, que passou por um livramento, como a minha amiga Solange passou, alguém que teve uma vitória aqui, alguém que Deus fez algo, eu te convido a ir orar com essa pessoa, agradecendo pelo que Deus fez na sua vida. E se tem alguém passando de luta, alguma luta, eu também te convido a orar com essa pessoa, para que Deus resolva a nossa luta. Deus, nós nos prostramos aos teus pés, Senhor. Nós nos prostramos aos teus pés, Senhor. Nós temos cometido tantos pecados diante do Senhor. Nós somos tão rápidos, Senhor, para criticar, para falar. Nós nos achamos tão bons. Deus, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque não há nada em nós que não tenhamos recebido do Senhor. E nós não queremos que nosso corpo apodreça, adoeça. Porque se tiver câncer no pâncreas,
o cérebro morre também. Oh Deus, tem misericórdia da nossa casa, Senhor, da nossa igreja. Nós nos colocamos como igreja aqui, Senhor. Limpa o nosso pecado, ajuda-nos nas nossas dificuldades, Deus. Tem misericórdia de nós. Nós estamos fazendo o que entendemos que é o melhor, Senhor, mas sabemos da nossa imperfeição. Então seja perfeito entre nós, Senhor. Ajuda-nos nas nossas dificuldades, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, na nossa frieza de coração, Senhor, na nossa individualidade. Ajuda-nos, Senhor, no nosso processo de separação. Quando nós queremos nos separar uns dos outros, porque o que é meu, não é verdade, Senhor. Porque o Senhor é tudo sobre todos e em todos. Porque, Senhor, as vitórias que o Senhor nos dá, o Senhor nos dá. Os testemunhos, Senhor, que tem passado aqui é nosso também. Da irmã Jana, Senhor, lá do Celebrando, nós estamos ali também, Senhor. Muito obrigado pela transformação da nossa vida através daquela vida, Senhor, que tem feito tanta diferença no nosso mundo, tão relevante para nós. Oh Deus, aquela é a nossa vitória também. Assim como o pecado de cada um aqui também é nosso. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa. Querido, não tem ninguém que você sabe que passou por vitória, está passando por dificuldade. Você é um com Ele. Nós somos um, Senhor. Porque o Senhor nos fez, não pela nossa vontade, pela nossa bondade, porque não há bondade em nós. Há, Senhor, um espírito que contrito no nosso meio, para que o Senhor seja um sobre nós. Para que o Senhor seja um sobre nós. Oh Deus. Oh Deus, quebre em nós. Quebre em nós nossas cadeias. A filosofia grega de divisão, que não haja no nosso meio. Nós não aprendemos com os gregos, nós aprendemos com os judeus, teu povo. Nós somos um. Quebre em nós nossa arrogância, nossa soberba. Seja um, Senhor, nos ajude a entendermos a tua unidade, Trindade, para que a gente possa ser uma aqui. Limpa-nos, purifica-nos de nós mesmos. Purifica-nos, Senhor. Purifica-nos. 2016 está aí, 2016, 2015 ainda está aqui. E as nossas lutas serão nossas. As nossas vitórias serão nossas. E nós comemoraremos, Senhor. Assim como queremos comemorar um ano celebrando, porque nós estamos ali, porque nós estamos sendo curados. Nós estamos te conhecendo mais, Senhor. Nós estamos sendo livres das nossas cadeias. Nós queremos comemorar quase 36 anos de igreja. Que o Senhor tem estado conosco. Que a tua palavra não tem faltado no nosso meio. Nem amizade está faltando no nosso meio. Encorajamento, exortação, que não faltem na tua casa, Senhor. Perdoa-nos quando saímos da tua vontade, mas recebe-nos de volta, e com alegria, Senhor, nós te dizemos que o Senhor tem nos recebido de volta a cada erro, porque nós somos um só povo, temos um só Senhor, uma só cabeça, Pai de todos nós, que pelo sangue foi feita uma aliança conosco. Nós somos um, Senhor. Ajuda-nos a intercedermos por nós, pelo nosso próprio país, como uma só carne, um só corpo. Deus, aproveito para orar também, para que o Senhor cuide das nossas casas, leve-nos em paz agora, tenha misericórdia de nós,
Ajuda-nos a começarmos uma semana cientes do Teu amor por nós. Muito obrigado, Senhor, pelo acampamento, porque fomos realmente tocados por Ti. Que o Senhor despeça o Seu povo. Vou corrigir minha fala, Deus. Que o Senhor não despeça o Seu povo, mas que eles possam ir para casa, cada um cumprir a sua parte. Sabemos que somos parte de algo maior do que nós mesmos, do que o nosso próprio trabalho. Leva-nos em paz, em segurança, Senhor. Esteja conosco, nos ajudando a sermos quem o Senhor quer que sejamos, Pai.